Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo. Tá dando para enxergar aí? Mesmo com a luz acesa, parece que tá escurinho, mas é isso aí, ó. Orígenes, obra patrística de Orígenes, lá, tratado sobre os princípios, uma obra da Paulus, né? Aquela coleção, sabe aquela coleção lá? Número 30. Coleção muito grande aí da Paulus, trazendo aí os pais da igreja, né? Estamos colecionando aos pouquinhos. Uma obra com mais de 330 páginas. Fique comigo aí até o final do vídeo, que eu vou mostrar para você o sumário, alguns trechos dessa obra sensacional. Importante, né? Você que é um teólogo, você estudando teologia, também saber conhecer um pouco dos escritos dos pais da igreja. Seja muito bem-vindo. Para você que me conhece, eu sou o pastor Anderson Poço. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você que nos ajude aí, dando seu like, compartilhando esse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, nas redes sociais, fazendo seu comentário aí. Dessa maneira você nos ajuda a engajar o canal, tá certo? E principalmente você que está chegando agora, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, você vai ver que tem muitas videoaulas interessantes, teologia para iniciantes, curso de história da teologia, história da filosofia, teologia paulina, teologia pentecostal, um panorama do Novo Testamento, 15 videoaulas, onde eu estou ministrando usando o quadro branco, né? Falando sobre o Novo Testamento. Dá uma olhadinha lá que você vai ver muito conteúdo importante. Tá certo? E se você deseja ser nosso patrocinador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Se você se tornar nosso apoiador a partir de R$5 mensais, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp e quando batermos a meta financeira, vamos sortear livro de teologia para os apoiadores. Estamos chegando lá, hein? Vamos lá? Vamos mostrar para você aqui. Ele começa, né? Geralmente essas obras o tratado sobre os princípios, né? Aqui sempre mostra aqui, ó, o que eles têm aqui na coleção patrística. Olha quantas obras, Ana. Muita coisa, né? E a numeração aqui, ó. Esse livro é o número 30, Tratado sobre os Princípios, Orígenes. Tá vendo? Show. Então sempre eles trazem a apresentação, né? Uma espécie de prefácio, algum estudioso, né? Sobre os princípios de origem, para você não chegar no texto assim meio que boiando, né? O Bento Silva Santos ele vai trazer aí, ó, uma espécie de introdução, uma espécie de prefácio, lá, o perfil da personalidade de Orígenes, fala um pouco sobre o autor, o contexto em que a obra foi escrita, né? Como é que como foi o contexto, né, que ele escreveu, os principais pensamentos de Orígenes, tá vendo? O texto do Tratado sobre Princípios, ele vai falar sobre o texto em si, tá vendo? Ó, os extratos da Filocalia, tá vendo? Muitas notas de rodapé. E depois que ele passa, né, lá, para o primeiro livro, Exposição Geral. Primeiro tem uma boa introdução para você não ficar boiando, beleza. E aí, curiosamente, essa obra traz o sumário aqui na frente, mas geralmente eu gosto de olhar o sumário aqui atrás. E a Paulus tem esse costume. Então já deixei marcado aqui, você vai ver qual é o sumário que se trata. Esta obra lá, sobre os princípios de Orígenes, sumário. Perfil da personalidade de Orígenes. 2, o texto do tratado sobre os princípios. Aqui, aquela apresentação que nós falamos, tá vendo? Orígenes, o gênero do cristianismo, a edição brasileira do Peri Archon, prólogo do Rufino. Não é o texto em si de Origem. Aí vem aqui, de fato, o texto de Orígenes. Primeira parte, exposição geral. Primeiro livro, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí então ele vai falar sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, a degradação e a queda, a natureza racionais do fim ou da consumação, os incorporais e os corporais, os anjos. Aliás, só lembra você, dá uma olhadinha na nossa playlist lá, nós estamos falando sobre história da filosofia cristã. Temos falado muito sobre Orígenes, tá? Falando sobre essa obra aqui, tá certo? Qual o pensamento dele. Uma série de vídeos lá falando sobre Origem, depois dá uma conferida lá. Segundo livro, o mundo e as criaturas, o mundo, né? A eternidade da natureza corporal, o começo do mundo e suas causas, o Deus da lei e dos profetas é o mesmo que o Pai do Senhor Jesus Cristo, o justo e bom, como o Salvador revestiu a natureza humana, o Espírito Santo, sobre a alma, do mundo, dos movimentos das criaturas, racionais boas ou más das suas causas, parte 10, a ressurreição, capítulo 11, as promessas. Terceiro livro, ó, prefácio de Rufino, sobre o livre-arbítrio, nós vamos ler isso aí, hein?
Fica comigo até o final. 2. As potências adversárias. 3. As 3 formas de sabedoria. 4. Se é verdade o que diz que cada um tem 2 almas. 5. O mundo começou no tempo. 6. Sobre o fim do mundo. Quarto livro, a propósito do caráter inspirado, da escritura divina e como ela deve ser lida e compreendida. Parte 1. As escrituras são inspiradas por Deus. 2. Entendimento literal das escrituras. 3. Exegese. 4. Recapitulação sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e outros assuntos que foram acima apresentados. Interessante aqui, né? Porque você sabe que Orígenes era da escola de Alexandria. A interpretação das escrituras ele fazia geralmente de maneira alegórica, né? Muito interessante. Então deixei separado aqui para você ver o que ele fala na parte que ele fala sobre livre-arbítrio, tá? No terceiro livro, página 209. Vamos ver? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Parece-nos que é desse modo que se deve pensar acerca das promessas divinas quando projetamos a nossa inteligência para a contemplação do século eterno e sem fim e que contemplamos a sua alegria e felicidade inefáveis. A pregação eclesiástica contém a doutrina do justo juiz de Deus, doutrina que, quando se crê que é verdadeira, exorta os ouvintes a viver bem e a fugir de todos os modos do pecado. Mas quanto àqueles a que ouvem, evidentemente, concordo em dizer o que é digno de louvor ou de reprovação depende de nós. Permitir que me alongue um pouco em separado sobre o livre-arbítrio, problema que se encontra entre os mais relevantes. Olha o que ele fala. Ó. A fim de compreender o que é livre-arbítrio, é preciso explicar esta noção, de tal modo que o objeto desta pesquisa seja exposto com exatidão quando ela ficar clara. Entre os seres que se movem, há uns que são a própria causa do seu movimento, e há outros que só se movem por algo externo. Movem-se apenas a partir de fora aqueles objetos que podemos transportar, como as madeiras, as pedras e todos os materiais que se mantêm pela sua coesão. Por agora, não chamemos de movimento ao fluxo dos corpos, porque não temos necessidade disso para o nosso assunto. Tem em si mesmos a causa do seu movimento os animais, as plantas, em resumo, tudo que subsiste devido à sua natureza e tem alma. Dizem que também os veios metálicos, e além disso, o fogo tem seu próprio movimento, e talvez até as fontes de água. Entre os que têm em si mesmos a causa do seu movimento, disse que uns são movidos a partir de si mesmos e outros por si mesmos. A partir de si mesmos são os seres inanimados e por si mesmos os que têm alma. Vamos ver aqui. Aqui tem alma. Acho que eu pulei aqui. Tá. Os seres que têm alma são movidos por si mesmos, porque se produz neles uma representação que provoca um impulso. Mas ainda em certos animais, as representações que se formam provocam um impulso, e a natureza imaginativa aciona o impulso de modo ordenado. Assim, na aranha, a representação de tecer produz-se e dela se segue um impulso para tecer, provocado de modo ordenado pela natureza imaginativa, pois o animal nada recebeu a não ser essa natureza imaginativa. A mesma coisa se produz na abelha para fabricar a cera. 3. Mas o animal racional, além da natureza imaginativa, possui a razão que julga as representações, recusa umas e aceita outras, para que o ser vivo se conduza de acordo com elas. É por isso, porque a razão possui na sua natureza os meios de ver o bem e o mal, que nós utilizamos para ver o bem e o mal e assim escolher o bem e recusar o mal. Que somos dignos de louvor se praticamos o bem e dignos de reprovação no caso contrário. Não esqueçamos, porém, que em certos animais se encontra uma natureza ordenada, atividades superiores às dos outros animais. E nestes parece que o sentido deles se aproxima do racional, como os cães farejadores e nos cavalos de guerra. Mas um estímulo que vem de fora e que provoque tal ou qual representação, segundo todos atestam, não depende de nós, quanto a julgar se deve servir desta ou daquela maneira aqui, daquilo que foi produzido. Isso é obra somente da razão que está em nós e que, a partir dessas ocasiões, fortifique em nós os impulsos que nos arrastam para o bem e conveniente ou, ao contrário, nos afastam dele. 4. Se alguém pretender que o estímulo exterior é tal que é impossível enfrentá-lo, quando ele se produz desse modo, ele que reflita nas suas próprias paixões e nos seus movimentos, para ver se não se produz aí um consentimento, um assentimento, uma inclinação da inteligência para a tal atitude por causa da força dos argumentos. Para aquele que decidiu, por exemplo, conservar a continência, abster-se de união sexual, não será a aparição de uma mulher provocando-o a agir contra a sua intenção que será a causa decisiva do abandono das suas decisões. De fato, ele pratica a libertinagem porque consentiu completamente na excitação e na doçura do prazer, não querendo lhe resistir nem ratificar sua resolução.
Mas aquele que está mais preparado e exercitado procede de modo diferente. Quando sobrevêm essas excitações e provocações, a razão, fortificada e formada no exercício e na meditação, tendo chegado pela instrução à firmeza na sua caminhada pelo bem, ou pelo menos próxima de lá chegar, afasta as excitações e enfraquece os desejos. Mas quando isso se reproduz, se acusarmos os estímulos exteriores e nos sentimos absolvidos de qualquer acusação, afirmando que somos como madeira e as pedras que são movidas por forças do exterior, isso não é nem verdadeiro nem honesto. Quem assim faz tem a seguinte razão: falsificar a noção de livre-arbítrio. Se lhe perguntássemos o que é o livre-arbítrio, responderia: quando nada no exterior me empurra na direção oposta àquela que decidi. Do mesmo modo, é contrário à evidência acusar somente a nossa constituição natural, porque o ensino e a educação se encarregam dos destemperados e dos mais selvagens e os transformam, desde que obedeçam às suas exortações. É tal o efeito da exortação e da conversão que muitas vezes os mais incontinentes se tornam melhores do que aqueles que antes não pareciam incontinentes por natureza, e que os mais selvagens chegam a tal ponto de mansidão que aqueles que nunca se mostravam assim tão selvagens parece que o são quando os comparamos a um daqueles que se convertem à sua suavidade. Vemos ainda outros muito serenos e respeitáveis que se extraviam e decaem desse equilíbrio, dessa respeitabilidade para se converter à desordem. Muitas vezes é na idade madura que eles começam a viver na intemperança, se atiram no desregramento, quando já passou o tempo da juventude, que por natureza é mais instável. A razão mostra que os acontecimentos do exterior não dependem de nós, mas compete a nós nos servir deles desta ou daquela maneira, tomando a razão para analisar e examinar como convém proceder em face de cada acontecimento externo. É uma linguagem complexa, né? Mas, pelo que eu vi aqui, ele entende que na questão do livre-arbítrio o homem ele tem essa liberdade, né? Quando ele deu o exemplo aqui, né, da questão da imoralidade sexual, o homem teria essa liberdade para aceitar ou rejeitar a tentação sexual, né? Falando do livre-arbítrio. Aí você pode parar o vídeo aí para ler o ponto 6, ó. Orígenes, né? Bem controverso ele, porque ele ensinou em sua teologia, ensinou o universalismo, né? Então você tem que ler com cautela. Vejamos de que modo Paulo também nos fala como aos que têm o livre-arbítrio, que é a causa de condenação de salvação. Ele cita Paulo aqui: desprezas a riqueza da sua bondade, sua paciência, da sua longanimidade, ignorando que essa bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Em função da dureza da impenitência do teu coração, acumulas para ti cólera no dia da cólera, da revelação e do julgamento, junto de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Será dada a vida eterna àqueles que, pela perseverança, que em cumprir o bem procuram a glória, a honra e a corrupção, porém cólera e fogo aos que temem obedecer não a verdade, mas a justiça. Tribulação e angústia para toda pessoa humana que faz o mal, primeiro o judeu, depois o grego. Glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Romanos 2, versos 4 a 10. Encontra-se nas escrituras inumeráveis afirmações muito claras sobre o livre-arbítrio. Então você vê aí que ele entende que o homem tem essa liberdade aí para decidir fazer o bem ou o mal. Então ele cita até Paulo aqui, né? Interessante, eu acho que deu para você ter uma noção aí. Mais uma obra da patrística, aos poucos a gente vai colecionando. Diz para mim se você tem essa obra, se está no seu radar, se você está colecionando, quantas obras você tem, né? Já tenho um certo número, tá certo? Seja nosso apoiador, Deus abençoe e até a próxima.